Fala, galera, depois de mais um clássico vencido, mais um Fla-Flu para conta, que o Fluminense colocou 3 pontos no bolso, a gente tem que vir aqui para falar, infelizmente, sobre algo que não é futebol, ou não deveria fazer parte do futebol, mas que eu tenho a sensação de que a gente vai passar a vida e não estaremos aqui para ver a sociedade conseguindo dar um fim a essa desgraça que é o racismo, a essa desgraça que é a homofobia, esses crimes que são quase que diariamente cometidos em estádios de futebol, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E ontem a gente teve mais um acontecimento nesse sentido. Então eu vou pedir licença aqui para vocês para falar sobre isso e trazer também a entrevista na íntegra que o presidente Mário Bittencourt concedeu hoje ao programa Redação Sport TV, né, onde ele rebateu alguns questionamentos e algumas afirmações feitas por jornalistas, né? Algumas colocações do presidente para mim foram lamentáveis, outras compatíveis com o ato ocorrido no estádio Newton Santos. Eu vou trazer a entrevista completa dele e falar também em cima dessas declarações e a opinião que eu tenho sobre isso. Antes, só peço você para se inscrever aqui no canal do Léo, se você não é inscrito. Não se esquece, não, deixa aí a sua inscrição, que é muito importante, e o seu like também. Se você gostar desse vídeo, deixa aí o seu like, que ajuda demais a gente aqui no canal. Então, por favor, dê essa força aí, beleza? Bom, vamos lá. Desde ontem eu venho falando nas minhas redes sociais, principalmente porque eu ainda não havia produzindo conteúdo aqui para o canal sobre isso, que a gente tem que parar de ficar rebatendo, de ficar querendo justificar um crime por outro. Porque a gente está tocando e falando sobre assuntos extremamente sensíveis, assuntos extremamente sérios, importantes e relevantes, que mexem com a vida das pessoas, que tiram vidas pelo mundo afora. A gente está transformando, trazendo isso para um ambiente de clubismo, para briguinha de torcida. Ontem eu falei sobre o caso de racismo, que para mim foi, e que muita gente não entendeu a palavra macaco no vídeo. Eu entendi, e muita gente entendeu também. Outros disseram que não entenderam, e o vídeo realmente não é nítido, o áudio é ruim, não é nítido. Então não estou brigando aqui a ninguém a entender o mesmo que eu entendi, mas eu entendi. Então eu parto do princípio que eu entendi que houve ofensa, e racismo para mim é cadeia, é exclusão de quadro social, é banimento de estádio. Não tem papo com racista. Que vá para o inferno. Mas é óbvio que juridicamente isso precisa ser comprovado. Evidente que para haver uma punição é preciso, antes de tudo, identificar também quem fez isso, quem falou essas palavras. E é a autoridade policial que vai fazer isso. Quando eu falei que o Fluminense tem que tomar todas as medidas possíveis, é dentro daquilo que o Fluminense pode fazer, ajudando a polícia na investigação. É óbvio que não é o Fluminense que tem que investigar, que tem que tirar suas próprias conclusões. Esse é um ponto importante. Falei também sobre os cantos homofóbicos da torcida do Flamengo, que já foi punida no passado por isso. Aliás, Flamengo e Fluminense foram denunciados no passado por isso. É outro crime. Crime é crime, não importa se houve racismo da torcida do Fluminense, de um torcedor do Fluminense, que estava ali no meio da torcida, e se houve homofobia de parte da torcida do Flamengo. É crime e todos têm que ser investigados. E todos têm que ser denunciados. E até agora o Fluminense não denunciou publicamente isso. E vai esperar o quê? Esperar do Flamengo? É óbvio que não vai vir do Flamengo. Não partiu do Fluminense a denúncia do racismo. Partiu do Flamengo. Mas esse é um grande problema também, porque a gente só enxerga o nosso. Só quer ver o nosso, eu só quero ver o meu. Porque será que se fosse o contrário, se o caso tivesse ocorrido com o jogador do Fluminense, a nota do Fluminense seria no mesmo teor que foi a de ontem? Ou seria um teor diferente? Por que o Flamengo não se posiciona também sobre a questão da homofobia, que já está circulando aí nas redes sociais? Então há hipocrisia de todos os lados. De gente que vem fazer comentário em rede social, aqui, em qualquer lugar, para falar, mas é homofobia, tá cagando pra homofobia, não tá nem aí pra homofobia, não tá nem aí pra racismo. Só quer ficar de discussão, de clubismo. Ah, que a torcida deles faz isso. Ah, que a torcida deles é isso.
mas no fim das contas não está preocupado com realmente o que importa, que é o crime que foi cometido. E esses escrotos e essas pessoas de mau caráter que querem generalizar também a torcida do Fluminense, colocar tudo no mesmo balaio, não vão conseguir, porque a gente está aqui também para não deixar isso acontecer. Eles vão tentar, mas não vão conseguir. Porque isso é mau caratismo. E principalmente quando parte de gente da imprensa e de jornalistas, isso é mau caratismo. Tem torcedor racista no Fluminense, no Flamengo, no Vasco, em todos os times. Sempre tem e sempre terá. Infelizmente, eu acho que sempre terá. O que importa é como os clubes tentam combater isso. E o Fluminense vem tentando combater, produziu uma série espetacular sobre o Chico Guanabara. E esse episódio de uma pessoa isolada não pode manchar isso. Ninguém tem o direito de falar isso. Então nós produtores de conteúdos, nós jornalistas, pessoas que levam o trabalho a sério, pessoas que têm responsabilidade com o que publicam, vão saber diferenciar e dissociar essas ações. E trazer para vocês aqui uma visão imparcial, sem clubismo, porque racismo não permite clubismo, homofobia não deve permitir clubismo, é crime. E dane-se, se é Fluminense, se é Flamengo, eu não quero saber. Eu quero que a pessoa seja identificada e punida, é o que eu gostaria de ver. A gente tem que tratar esse tema da forma como realmente ele merece ser tratado. E não dessa picuinha de torcida. Isso é ridículo, isso é uma vergonha e é por isso que a gente não sai do lugar. Porque as autoridades também não estão querendo resolver, não querem resolver. A UEFA a mesma coisa, CBF a mesma coisa, Federação a mesma coisa, não querem resolver o problema. O TJD já disse que não vai abrir denúncia porque não tem prova, porque não tem imagem. Os caras não podiam abrir denúncia com base nesse áudio e investigar esse áudio, fazer um tratamento técnico nesse áudio, buscar pessoas que estavam ali próximas, pessoas que poderiam relatar alguma coisa. Por que não se pode abrir uma investigação? É uma investigação, não é para decretar culpa de ninguém. É uma vergonha, é uma vergonha. E é por isso que o racismo compensa para muita gente e vai continuar acontecendo. É pela forma como tratam esses crimes que são cometidos aqui no mundo inteiro. O Gabriel Amaral, no canal dele, trouxe lá o episódio do Johnny Gonzalez contra o Grêmio. A câmera da Flu TV, muito parecido com o que aconteceu agora, uma imagem e dá para ouvir o áudio no fundo, só que o áudio da Flu TV naquela oportunidade foi mais nítido, deu para ouvir melhor, né? O que aconteceu com o Grêmio? Nada, foi absolvido, condenado a pagar 30 mil, depois não aconteceu nada, nada. Porque se você pegar e arremessar um objeto dentro do campo e acertar alguém, ou se simplesmente arremessar, o clube vai lá e perde o mando de campo. E quando tem racismo não acontece nada. É por isso que compensa. É por isso que compensa esses caras, esses bandidos ir para o estádio. Quem faz isso, obviamente, compensa ir lá e ofender uma pessoa de racismo, homofobia, o que seja. E repito, não estou querendo comparar aqui uma coisa com outra. É crime, cada um deve ser julgado da sua forma. E hoje o presidente Mário Bittencourt deu uma entrevista ao Redação Sport TV, que tem pontos, para mim, negativos, tem pontos positivos também, não foi... Mas se o objetivo era, de uma forma geral, tentar amenizar, pelo menos o ocorrido ontem, foi uma tragédia para mim a entrevista, foi desastrosa. Porque ele já abre o assunto falando dele. Né? Porque ele foi citado, porque o Luiz Teixeira, que é um excelente jornalista por sinal, disse que se o presidente do Fluminense fosse negro, não teria aprovado aquela nota, não teria soltado aquela nota. Por que o Luiz Teixeira disse isso? Por um motivo óbvio, porque a gente já deveria ter entendido isso, que um negro não sente da mesma forma que nós brancos sentimos. É diferente. O Mário citou a questão da esposa dele, que é lamentável também, que tem origem indígena e que já sofreu preconceito. E por mais que ele tenha compaixão, obviamente, do que ela sofreu e porventura outras pessoas, não é a mesma coisa que ele ou eu sofrer na pele. São sentimentos diferentes. Isso já é beabá, a gente tem que saber disso. Então ele faz uma meio que... E no final ele diz, eu vou colocar aqui o áudio para vocês,
que foi tão preconceituoso a fala do Luiz Teixeira quanto que ocorreu ontem. Pelo amor de Deus. Lamentável essa afirmação. Lamentável. Vamos ouvir esse início onde ele fala dessa questão desse racismo reverso praticamente, que é a verdade, que é o que foi apontado ali pelo Mário. Queria já abrir a minha fala, Barreto, mostrando também a minha indignação com uma frase que foi dita aí no programa por um dos colegas de vocês, de que a nota do Fluminense teria o teor que teve porque o presidente do Fluminense não é negro. Essa frase de um dos colegas de vocês aí, ela é tão ou mais discriminatória com o que supostamente possa ter ocorrido ontem. Digo isso porque está fazendo juízo de valor de mim, da minha família. Eu sou um homem que tem uma relação familiar muito profunda com essa causa do racismo, porque minha esposa, né, e a família da minha esposa são de origem negra e indígena. Então, minha própria esposa já foi vítima, já sofreu situações muito duras na rua com uma das nossas filhas. Eu tenho uma filha mais velha que tem um sinal de nascença dentro do olho, que só acomete crianças descendentes de famílias orientais de origem negra, né? E tem uma filha mais nova, bastante diferente da mais velha, né? Muito mais parecida comigo, e por vezes, às vezes, minha esposa acaba sofrendo também atos discriminatórios pelo fato de ser diferente da minha filha mais nova. Então, assim, eu estou muito indignado com o que eu ouvi, de querer rotular o clube, né, de querer me rotular numa situação em que, muito antes, pelo contrário, tanto eu pessoalmente, por sofrer na pele, na família, problemas como esse, e o clube, né, que tem sido extremamente correto nessa questão e engajado. Eu vi você falando no programa sobre o Marcão, sobre o Roger. A gente era o único clube da Série A que tinha tinha 2 treinadores negros. No Dia da Consciência Negra, jogamos com todas as camisas, fazendo homenagens a personalidades negras, enfim, não só atletas, mas artistas e outras pessoas importantes da sociedade brasileira. Temos uma série lançada chamada Herdeiros de Chico Guarabara, que aborda o tema de maneira muito profunda. Uma série que é feita por historiadores, por grandes tricolores. Então, assim, primeiro, minha primeira fala é sobre indignação com a frase de um de vocês, que, repito, ela é tão discriminatória quanto o ato que possa ter ocorrido ontem. Eu acho que a nota ela foi em parte correta, em outras não, porque o Fluminense poderia ter feito tudo isso sem querer descredibilizar as pessoas que estavam envolvidas no ato. Ora, se o Gabigol disse que foi xingado, recebeu uma ofensa racista, é porque ele ouviu. Ou ele ia inventar, ou ele queria inventar. Se a Isabela, que é a jornalista que fez o vídeo, a Isabela Costa, que eu conheço inclusive, se ela fez o vídeo e disse que ouviu depois, é porque ela ouviu. Ela vai inventar isso? Eu não acredito nisso. Então não é porque a jornalista ouviu sem certeza, não teve certeza do que ouviu, está na nota. E ela teve certeza e depois foi lá e respondeu, ficou feio para a nota oficial do Fluminense. Ela disse ter certeza do que ouviu. O Gabigol não supostamente ouviu, ele ouviu. Mas entendo que, claro, juridicamente, o clube não pode dizer que houve ali um crime, ele tem que ser investigado. Mas você pode fazer isso tudo sem descredibilizar o outro lado, sem diminuir o posicionamento do outro lado e demonstrar revolta. Eu não vi o Fluminense em momento nenhum demonstrando uma revolta, né? Mesmo colocando a situação no campo da suposição. Eu não vi. Vamos ouvir mais um trecho aí da entrevista.
O Luiz Teixeira, que é o participante sobre... do programa que o senhor citou, está presente com a gente. Eu só queria, antes de continuar, saber se o Luiz quer se manifestar. Ele também está ao vivo aqui com a gente. Luiz? Claro que quero, Barreto. Você me ouve bem? Sim. Posso fazer só uma pergunta para o presidente antes disso? Claro. Presidente, bom dia. Você assistiu a minha fala ou você leu em algum lugar ou alguém te falou o que eu disse? Por favor. Não, eu vi a sua fala, no meu celular. Você pode repetir a minha fala, por favor? De cabeça eu não sei, eu vi a Então eu repito para você. Não, calma, fica tranquilo. Então eu repito. Sim, eu repito para você. Eu disse que se o presidente do Fluminense fosse negro, dificilmente aquela nota de repúdio seria escrita. E aí, na sequência, você lembra da minha explicação? Porque quem sente a dor do racismo e quem é negro não ia duvidar de quem está denunciando. Foi exatamente isso que eu disse. O que tem de preconceituoso ou tão mais preconceituoso nessa frase que eu acabei de falar? Por favor, me diga. Eu quero que você me responda também ao vivo, por que você disse que se eu fosse negro a nota seria diferente? Não, eu disse... O quê? Pode repetir para mim, por favor? A pergunta que eu te fiz. Então, eu não te escutei. Repita, por favor. Por que você diz que se eu fosse negro a nota seria diferente? Você está querendo... Não, eu disse que se o presidente do Fluminense... Eu disse que se o presidente do Fluminense... Não disse... Tá gravado, é só o senhor ver. Eu disse que se o presidente do Fluminense fosse negro, essa nota de repúdio não seria escrita. Eu estou te pedindo uma explicação do porquê que você insinua que se eu fosse negro a nota seria diferente. Eu não estou insinuando... Pelo fato de eu ser branco, tá bom, Mário, fala você, depois eu falo. Tá bom. Eu só queria que você me explicasse por que o fato de eu ser branco me faria fazer uma nota diferente da que eu fiz ou não fiz. Porque eu disse que porque você não sente a dor do racismo, você não é negro. Eu disse que se o presidente... Eu sinto que a minha mulher é negra. Mário, só um minuto. Você alguma vez, sozinho, andando num shopping, em qualquer lugar, você já foi perseguido, já foi tirado de algum lugar por ser negro? Então você não sente essa dor, você sente a dor das pessoas. Querido amigo, a nossa nota foi feita de acordo com os fatos ocorridos ontem. Sim. Então vamos lá, agora vamos falar dos fatos. Vamos falar dos fatos. Vamos. Tá? E isso não retira o fato de eu achar que a sua frase é... Claro, você tem o direito de achar o que você quiser. Mesmo direito que você tem de achar que a nota não foi do jeito que você queria que ela fosse, tá bom. Eu também tenho direito de achar que a sua frase que tem. É uma frase extremamente discriminatória e preconceituosa com relação a mim e a minha família, que sente a mesma dor que os negros sentem. Então vamos lá. A nota foi feita da seguinte forma: a primeira vez que o Fluminense teve ciência do fato foi através da publicação de um ex-dirigente do Flamengo, que é o Antônio Tabet, que inclusive é uma pessoa que eu me relaciono muito bem, gosto muito dele, dizendo que ele teve a impressão de que o Gabigol teria sido xingado, ofensa racial, ok? Então, quando nós tivemos acesso a um vídeo que, sinceramente, friamente, ele é inconclusivo. O mesmo que a gente postou aqui, presidente? O presidente, é o da jornalista, o vídeo? Essa é a minha dúvida. Foi o vídeo da jornalista aqui no programa? Porque esse vídeo, para nós, ele não é inconclusivo. A jornalista faz um vídeo e o Antônio Tabet faz um comentário dizendo que teve a impressão de que o Gabigol sofreu a ofensa. Assim, ok? A primeira vez que a gente tem acesso é à postagem do Tabet falando sobre isso, ok? Dizendo, olha, tivemos a impressão de que ele foi ofendido racialmente. É isso. É o que nós temos até aí. Pegamos o vídeo, passamos por várias pessoas do nosso departamento jurídico, etc., e todos nós chegamos à conclusão de que existem comentários de outras postagens nas redes sociais, também achando que a frase dita, né, as palavras ditas não são aquelas que a jornalista achou que foram ditas e que o Tabet teve a impressão, e nós achamos o vídeo realmente inconclusivo, o áudio, né? O áudio do vídeo inconclusivo. O senhor ainda tem essa sensação, presidente? O senhor ainda acha inconclusivo hoje, ouvindo... Não, vamos lá, querido. O áudio precisa ser feita uma avaliação técnica sobre ele, ok? Até, salvo engano, o Gabigol está descendo no intervalo do jogo e ainda faz com a mão um movimento de que, enfim, me xinga mais, etc. Em algum momento vocês disseram no programa, a vítima se sentiu ofendida.
ok, vocês têm toda a razão. A vítima se sentindo ofendida, ela poderia ter, obviamente, óbvio que eu não exigiria isso, que ele postasse no intervalo do jogo, ele se manifesta posteriormente à publicação do vídeo. Acho que se ele realmente ouviu essas palavras, tem que buscar a autoridade policial, tem que ir à delegacia para tentar descobrir quem foi o autor dessa injúria racial. Se ele tem certeza do que ele ouviu e se sentiu realmente ofendido, que é o que ele demonstra nas redes sociais. A posição do Fluminense qual é? A posição do Fluminense é de que o áudio ainda é o áudio, né, inconclusivo. Solicitamos as câmeras e os possíveis áudios que tenham no estádio, apesar de não sermos o mandante, temos uma boa relação lá com o pessoal do Botafogo. Pedimos que as fitas sejam enviadas hoje. O nosso departamento jurídico já preparou um pedido de inquérito para ser enviado ao Tribunal de Justiça Desportiva, para que o Tribunal de Justiça apure junto conosco, para que a gente identifique aí repito a você, suposto ou possível autor da injúria racial. Que neste momento, juridicamente falando, nós não temos nenhuma comprovação. O Fluminense não tem nenhuma comprovação de que a frase dita no meio daquele tumulto foi exatamente aquela que as pessoas acham que foi dita. E se ela foi dita, é isso que a gente fala no final da nota, nós repudiamos integralmente e por isso estamos buscando apurar os fatos e tentar descobrir quem foi que fez, quem foi que disse a frase e se a frase é aquela mesma. E aí o Mário fala que o vídeo é inconclusivo. Que de fato, juridicamente, ele pode ser mesmo inconclusivo. Porque outras pessoas vão ouvir, umas vão ouvir uma coisa, outras vão ouvir outras. Então, juridicamente, ele pode ser inconclusivo. Ele está falando ali juridicamente. E o clube vai tentar abrir um inquérito junto ao TJD para investigar o que realmente aconteceu, que é o correto, que é o que o Fluminense pode fazer, que é o que o Fluminense deve fazer. Então, nessa parte da entrevista, acho que o Mário foi correto, teve um posicionamento correto. Porque ele não pode falar como pessoa física, só que ele abre essa entrevista falando por ele. E o caso é muito maior do que isso. O caso é muito mais importante do que isso. Mas nesse trecho, ok. Vamos ouvir o próximo. Então, assim, nesse caso, o que o Fluminense vai pedir, presidente, com relação ao se houver um ofensor? Nós todos aqui temos a nítida impressão de que ouvimos a palavra macaco ser pronunciada. O senhor parece não compartilhar dessa mesma impressão. Mas, então, se tudo for comprovado Marcelo, e o agressor foi identificado. Eu confesso a você que a primeira vez que eu vi o vídeo, assim que cheguei em casa, cheguei do estádio, recebi o vídeo, confesso a você que ouvi sim a palavra, confesso, tá? Depois, recebi uma série de outras publicações de áudios e aí botei fone de ouvido, tentei ficar ouvindo várias vezes e fiquei na dúvida, né? Nós ficamos na dúvida, todos nós, departamento jurídico do clube, enfim, obviamente que a nossa intenção é descobrir quem foi, coibir, né? E punir, né? Se for sócio do clube, será devidamente punido. Se for sócio torcedor, será devidamente punido. Se for sócio contribuinte ou proprietário, devidamente punido. Nós não toleramos esse tipo de atitude, mas a nossa nota, em nenhum momento, como você, Marcelo, falou, e eu não fico chateado com o comentário, mas entendo que a sua leitura também foi uma leitura equivocada, que a gente deu um passo atrás. A gente não deu um passo atrás nenhum. A gente simplesmente, diante dos fatos que a gente tem na mão, a gente fez uma nota dizendo o seguinte: olha, vamos apurar o caso, vamos apurar com diligência, profundamente, e repito, estamos nós pedindo hoje ao Tribunal de Justiça Desportiva que também apure, pedimos os vídeos, as câmeras, né? Já achamos que identificamos pelo menos um ou dois torcedores que possam ter sido os autores. A gente está olhando pelos vídeos, a gente já está analisando os vídeos desde cedo, e a gente só ficou chateado com o fato de se tentar rotular o Fluminense, colar na gente um adesivo, que como se a gente não fosse preocupado com a causa
como se Não, nós mas estivéssemos querendo... não, isso não aconteceu no programa de hoje. minimizar o Eu problema. me permitir discordar do senhor nesse sentido. Pelo contrário, o Fluminense foi tratado aqui como um clube que se preocupa com a questão da inclusão, que faz campanhas como a do time de todos, que teve treinadores negros nas últimas temporadas. Nas 2 últimas temporadas. E um deles envolvido também em campanhas, dono de uma editora que publica. Então, todas essas observações foram feitas e a gente aqui comentou o episódio, a nota. E eu continuo considerando que é um passo atrás colocar em dúvida o xingamento. Me parece que a posição do Fluminense é muito mais essa que o senhor está passando agora. Estar interessado na apuração dos fatos e estar interessado na punição de um eventual infrator. E eu gostaria de saber qual é a devida punição, porque o senhor citou 2 vezes a expressão sofrerá a devida punição. Qual é essa devida punição? O que existe hoje na legislação, no Estatuto Fluminense? O que é possível fazer com esse agressor? Mansur chamou, desejou passar para ele? De dar um passo atrás, nada disso, muito pelo contrário. Eu mantenho a minha opinião e vou passar para o Mansur. A jornalista que fez o vídeo respondeu à postagem do Fluminense dizendo que ela fez o registro em vídeo porque não tinha nenhuma dúvida do xingamento que estava sendo proferido. Mansur. Não, presidente, bom dia. A questão em relação à nota do Fluminense é que a gente sabe a gravidade da questão racial no Brasil e a importância que clubes de futebol têm no envio de mensagens à sociedade sobre esse tema. E a gente sabe também que há um hábito de esvaziamento da palavra da vítima. Isso é cotidiano em relação a minorias, em relação à questão racial também. A gente tem, 3 horas antes da nota do Fluminense, acontece a postagem do Gabigol, que é a vítima, e a postagem dele se refere ao insulto racial. Então, o senhor não teme que, ao tratar o assunto como uma suposta ofensa racial, o Fluminense, e aí por isso o nosso uso do termo um passo atrás, o Fluminense esteja esvaziando a palavra da vítima, ou seja, colocando em dúvida a denúncia? Qualquer estatística de qualquer estudo sobre crimes raciais mostra que as falsas denúncias elas são um percentual ínfimo, praticamente insignificante, do que realmente acontece em termos de ofensas raciais no Brasil. E o Gabigol, na posição de vítima, se colocou claramente como tendo sido alvo de uma ofensa racial. O senhor não teme que, pelo peso institucional, o Fluminense, na sua nota, ao tratar como um suposto incidente, ele esteja contribuindo para esse esvaziamento da palavra da vítima, que é algo cotidiano na sociedade? Mansur, bom dia. Bom dia. Não, cara, a gente não teme, não. Em nenhum momento, eu vou te dizer o porquê. Em nenhum momento a gente está duvidando de nada, mas nós não temos como instituição a prova concreta, além. Aí vamos lá, agora vamos colocar os fatos na cronologia correta. Uma jornalista faz um vídeo lá de cima e diz que tem certeza de que isso aconteceu. O influenciador comenta dizendo que teve a impressão. Só depois a vítima vem e diz, isso não vai mudar, e etc. A gente entende que ele possa, ali quando desceu, não ter ouvido nada nesse sentido, ter ouvido outras coisas, e também pelo vídeo ter entendido depois que houve uma ofensa diferente. Porque ele desce as escadas pedindo mais. Ele faz assim com a mão, xinga mesmo. Certamente estavam falando aquelas coisas, a maioria das pessoas estavam falando aquelas coisas de futebol, enfim, dizendo que ele não joga bem, etc. Coisa de torcedor, né? Como fizeram com vários jogadores nossos também. Então, assim, nosso posicionamento, ele é muito no sentido de que, óbvio que a gente entende e acredita na palavra do Gabriel, óbvio que a gente não está duvidando, mas o que a gente tem hoje de dados concretos é um vídeo de uma distância longa, com algumas palavras que parecem ouvir. E ele se manifesta após a publicação do vídeo, dizendo, eu tenho sido vítima, etc. Né?
Então, assim, a gente, obviamente, repito, respeita, entende o posicionamento dele e espera que ele nos ajude no sentido de buscar, como nós estamos tentando buscar, identificar essa pessoa, se ele se lembra quem foi, do rosto, da vestimenta, que ele possa dizer publicamente, para que a gente possa averiguar aqui. Como eu te disse, administrativamente nós podemos excluir do quadro societário do Fluminense, isso é previsto no nosso estatuto, a exclusão de sócios por condutas inadequadas, etc., e condutas criminosas, porque se realmente ocorreu uma conduta criminosa, se não é sócio do clube, o que a gente vai fazer? Colher as informações e as provas que a gente tenha e encaminhar as autoridades competentes. É o que o Fluminense pode fazer. Ele, como vítima, identificando o ofensor, precisa também fazer o movimento como vítima. E aí, obviamente, identificando tudo isso, o nosso posicionamento vai ser concreto no sentido de repudiar o ato em si que ocorreu. Em geral, a gente já se posicionou. A gente diz na nota, o Fluminense não tolera esse tipo de coisa, o Fluminense, em momento algum, concorda com o que possa ter ocorrido e vai apurar para descobrir e desvendar. Descobrindo, a gente mais uma vez vai ter que se posicionar e aí se posicionar com dados concretos. Veja você que a própria Federação do Rio de Janeiro também se manifestou numa nota dizendo que vai encaminhar ao tribunal e também por um suposto cometimento de ofensa racial. Por que está falando isso? Porque talvez as pessoas não tenham, pelo áudio do vídeo, tido a certeza de que a palavra foi aquela. E repito, isso não é duvidar da palavra do Gabigol. Ele também pode ter ouvido uma coisa e a pessoa ter falado outra. Até porque a distância era grande, eram muitas pessoas falando, né? Talvez ele não tenha ouvido isso quando desceu para o vestiário e vendo o vídeo tenha constatado que a palavra foi essa. E aí dizendo, olha, depois é que eu vi o vídeo é que eu entendi o que falaram. Assim, há muita dúvida ainda, e isso não significa que é dúvida da palavra da vítima, nem que nós estamos desmerecendo a palavra da vítima. Muito pelo contrário. Presidente, para fechar, nós citamos aqui também no programa uma acusação que a torcida do Fluminense faz de ter ouvido gritos racistas do lado da torcida do Flamengo. Quero rodar aqui uma postagem de rede social que tem esse xingamento. Bom, é um grito que tem intervenções aí, né? Porque ele traz palavrões e que faz menções homofóbicas. Qual é a atitude que o Fluminense pretende tomar com relação a isso, presidente? E aí esse é um trecho que, para mim, o Mário vai muito mal novamente. Que entra justamente nessa questão de você descredibilizar a vítima. O tempo todo colocando como algo duvidoso, apesar de ele não dizer, não, nós não duvidamos, mas o duvida ou não duvida. O tempo todo, várias vezes ele questiona essa questão do posicionamento do Gabigol. É claro que ele não ouviu naquele momento, seria impossível para ele ouvir. Ele ouviu depois no áudio. Que diferença isso faz? Qual a diferença dele ter ouvido ou não ouvido naquele momento e ouviu depois no áudio, no vídeo? Isso faz a ofensa ser maior ou menor? É claro que não, é claro que ele ouviu depois e, consequentemente, se posicionou depois da postagem da Isabela, inclusive do Antônio Tabet, que ele fica citando várias vezes aí, que também criticou e cobrou um posicionamento do Fluminense. Então, assim, não tem absolutamente nada a ver o fato do Gabigol não ter ouvido naquele momento ali a ofensa, porque é impossível, era uma pessoa ali gritando no meio. Agora, o cara pega o vídeo e depois vê que foi ofendido e entende que foi ofendido, aí o cara não pode se manifestar mais, porque ele viu depois. Pelo amor de Deus, né? Vamos ao próximo. Ô Marcelo, mais uma vez vai ser uma postagem de rede social que, por exemplo, eu estava no estádio e não ouvi, porque talvez estivesse distante, mas existe uma postagem, eu já tinha visto essa postagem ontem, da mesma maneira que o nosso
inquérito vai pedir apuração sobre a questão do Gabigol, a gente vai buscar também que o Tribunal de Justiça analise esse vídeo, até porque Fluminense e Flamengo já foram denunciados, já foram réus em processos no ano passado pelas mesmas questões, na verdade, por canto de arquibancada. A gente faz um trabalho incessante pedindo aos torcedores, e acredito que o Flamengo também faça no telão, enfim, falando que não há mais espaço para isso na nossa sociedade. O Flamengo sempre se posiciona, o Fluminense sempre se posiciona, as instituições se posicionam, e a gente tenta ao máximo controlar que isso aconteça. E aí, por fim, o Mário fala dessa questão da homofobia, que ocorreu também, e que ele diz que vai, ir até o TJD para oferecer uma denúncia, para fazer com que o TJD também ofereça uma denúncia contra isso. Então, assim, o posicionamento do Mário teve partes que eu acho, na minha visão, corretas, mas outras que foram, algumas abordagens que foram lamentáveis. Eu acho que o Fluminense não deveria ter focado em minimizar o que outras pessoas ouviram, principalmente o Gabriel e a própria Isabela que estava lá, mas sim apenas reforçado a sua posição como time, como clube de todos, dizer que estava revoltado com esse possível ato, porque você tem que falar dessa maneira por uma questão jurídica, e ali ele está falando em nome do clube, que é uma situação que precisa ser apurada, mas sem tocar no posicionamento de outras pessoas que estão envolvidas na situação. Vamos trabalhar, estamos revoltados, não aceitamos esse tipo de comportamento de qualquer torcedor nosso. Se for sócio, nós vamos banir. Se for sócio, nós vamos punir e vamos buscar junto às autoridades o esclarecimento dos fatos. É inadmissível que isso ocorra em estádios de futebol. Uma série de coisas que poderiam ter sido colocadas e incluídas na nota oficial e também no posicionamento dele, fazendo com que o Fluminense saísse bem maior dessa situação. Enfim, esse caso vai ter mais desdobramentos, né? Acho que não foi o posicionamento ideal de uma forma geral, como eu disse aqui, e dei meus argumentos, e aceito também opiniões diferentes, desde que sejam respeitosas, assim como eu respeito a opinião de todos, desde que sejam... E eu estou falando aqui para discutir com pessoas em alto nível. Quem não quer discutir, quem não quer ouvir nada, então eu não estou nem aí, que se dane. Estou falando para discutir com vocês que estão sempre por aqui, que acompanham meu trabalho, e consequentemente discutem em alto nível sobre qualquer assunto. Então é para isso o vídeo, para esclarecer, para trazer a palavra do presidente aqui praticamente na íntegra, aqui toda a entrevista concedida ao Redação Sport TV. Deixe aí nos comentários o que você achou. A gente vai ter mais capítulos dessa história aí pela frente, com certeza, e claro, a gente vai falar disso, vai continuar falando aqui desses assuntos que são extremamente importantes, relevantes e lamentáveis, que continuem a acontecer nos estádios do Brasil e mundo afora. Valeu, galera! Deixe seu like e não esquece não, sua inscrição aqui no canal, que é muito importante. Tamo junto, até a próxima, tamo aí.